Já peço perdão pelo atraso. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler o verso 7, depois nós vamos ler do verso 10 ao verso 12. E por último nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 14. E vamos ler do verso 26 ao verso 32. Hoje, como os irmãos bem sabem, nós vamos estudar a quinta lição dessa revista sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos ver os dons de elocução, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Na semana passada nós vimos os dons de poder, dom de cura, de operação de maravilhas, e hoje nós vamos ver os dons de elocução. E como já repeti aqui, acho que 1 milhão de vezes, eu vou continuar repetindo até o fim da lição, essas classificações não estão na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada você vai encontrar Paulo falando porque a igreja de Corinto tem os dons de elocução, porque os dons de poder. Isso você não vai encontrar na Bíblia, porque isso é uma categorização, um agrupamento que foi feito nos tempos modernos a fins didáticos, para ficar mais fácil nós estudarmos, como nós estamos fazendo aqui. Que dons nós vamos estudar hoje? Hoje vamos estudar os dons de elocução, e aí a gente agrupa todos os dons que estão conectados de alguma forma, que estão ligados, para facilitar o estudo. Então, de novo, sendo bem repetitivo, não existe na Bíblia classificação dos dons, agrupamento de dons. Isso é uma coisa da teologia para fins didáticos. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, depois no verso 10 ao verso 12. O verso 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós já vimos isso lá no início da lição, nas primeiras lições, na primeira e na segunda. Nós falamos mais de uma vez de que os dons espirituais eles são dados por Deus ao homem sem limite, de maneira plena, da forma, em quantidade como precisar. Mas eles são dados para o que for útil. Ninguém recebe dom espiritual para colocar na carteira de membro e falar: olha, eu sou batizado com o Espírito Santo. E sim para a utilidade da igreja. Do verso 10 ao verso 12. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E agora vamos para 1 Coríntios capítulo 14, do verso 26 ao verso 32. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bom, como já falei, hoje nós vamos ver sobre os dons de elocução, que são o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 10 ao verso 12, esses 3 dons eles são para a edificação tanto da igreja, quanto do indivíduo, quanto do crente. O dom de profecia, ele pode ser uma profecia destinada, direcionada a um crente em particular. Já que eu tenho recebeu uma profecia para mim. Bom dia, eu posso na sua casa? Você pode vir aqui em casa? Vamos ali rapidinho? Olha só, Deus mandou falar isso, assim, vai acontecer assim, assado. Ou pode ser uma profecia para a igreja. Aqui no meio da pregação, o pastor, o dirigente ou algum membro da igreja levanta: pastor, quero falar uma coisa para a igreja. Sim, pode falar, meu irmão. Olha, Deus manda
dizer que vai acontecer assim, sensado, Deus falou isso, para a igreja fazer isso e aquilo outro. Dons de variedades de língua, é o dom de falar em língua estranha, ou como a gente já conversou aqui na primeira, na segunda, o dom de falar em línguas, sejam elas línguas espirituais, língua dos anjos, um outro idioma, variedade de línguas. E o dom de interpretação, que é interpretar essas línguas. A gente vai falar hoje muito mais da variedade de línguas e interpretação de línguas, as línguas espirituais que a gente chama, as línguas estranhas, famosas línguas estranhas, porque é um aspecto mais prático do que nós estamos vivendo no momento da igreja atual. Eu preciso falar, todos os irmãos sabem que os dons espirituais de forma geral têm sido banalizados, têm sido negligenciados, principalmente os dons de falar em línguas estranhas. Mas, Diego, por que principalmente os dons de línguas estranhas, de variedade de línguas? Porque o dom de profecia um pouco menos, mas também bem alto. Porque são os dons mais fáceis de você. Eles são os dons mais subjetivos, vamos dizer assim. Porque o dom de cura, eu não tenho como fingir que eu tenho o dom de cura, a não ser que eu combine quando a pessoa olha. Você fala que você está doente, a gente forja um exame aqui e tal, e aí eu falo, te curo e aí. Mas o dom de variedade de língua, eu posso aqui começar a falar alguma coisa que vocês não entendam, e vocês não vão entender e vão achar que é o dom de variedade de língua. O dom de profecia, ele mais existe nas igrejas, na internet, em todo lugar que você for, são profecias que são profecias genéricas, são profecias vazias que servem e se adequam a qualquer tipo de situação. Olha só, minha irmã Letícia, Deus aqui, eu estava orando aqui, Deus me deu uma visão e Ele me mostrou que a irmã vai ter vitória. Pode ficar confiante que a irmã vai ter vitória. Espera que a vitória venha. Ore, jejue, fique firme nos pés do Senhor, porque Deus falou que se a irmã fizer assim, a vitória vai vir. Eu não profetizei. Eu apenas li 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se as pessoas vão caminhos, então eu não profetizei nada. Quem profetizou foi lá quem escreveu isso. Foi o próprio Deus que profetizou para nós. Então, esses 3 dons são os dons mais fáceis de serem usados para enganar o povo de Deus. Pode falar. O dom de falar em línguas, há pessoas que, na verdade, só falam em línguas porque é o estado emocional dela. Muito. Eu diria que, assim, é claro que eu não tenho dado nenhum, não tenho métrica nenhuma, por mais engenheiro que eu seja, não tenho dado nenhum disso. Mas eu diria que dos 100% da manifestação do dom de línguas na igreja atual, é claro que a gente está generalizando, não levem esse dado a sério, mas eu diria que, sei lá, 30% é emocional, 30% é enganação, 30% é meninice, é soberba, é querer aparecer, e 10% é de fato a manifestação do dom de variedade de línguas. Como a gente pode identificar isso? Assim, É o que nós eu vamos sei. ver. É o que nós vamos ver. Então, primeiro vamos começar pelo dom de profecias. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. Bom, o que é o dom de profecia? Aqui em 1 Coríntios, no versículo 12 e também no versículo 14, o dom de profecia, ela se refere a mensagens espontâneas enviadas pelo Espírito Santo. Ou seja, de fato uma mensagem. O Espírito Santo chega para uma pessoa e fala, olha, fala isso, isso e isso. A pessoa vai e fala isso, isso e isso. Sendo que essa profecia, normalmente, ela é dada, normalmente não, 100% das vezes, ela é dada numa língua em que a pessoa fala. Ou seja, eu não falo japonês. O Espírito Santo não tem como me dar uma profecia em japonês. Eu falo português, ele pode me dar uma profecia em português. Eu falo inglês, ele pode me dar uma profecia em inglês. Embora, dependendo da audiência de quem for receber, se ele me der uma profecia em inglês, ou ele me dá, eu não sou fluente em inglês, eu não sou nativo em inglês. Então, ou ele me dá a profecia em inglês e me dá também o dom de variedade de línguas para quando eu for entregar essa profecia em inglês,
eu falar um inglês perfeito, um inglês acadêmico, um inglês nativo, para que não haja ruído na comunicação, ou ele me dá a profecia em português, eu falo em português e alguém que tem o dom de interpretação de línguas, interpreta aquela profecia. Mas o fato é, a profecia ela é uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo. E por ser inspirada pelo Espírito Santo, podemos inferir que não é para ter dúvidas, não é para ter ruído nessa mensagem. Fala. Então, a variação de línguas também é relacionada a outros idiomas? Eu achava que era só de língua do céu. Sim, pode ser. A gente pode colocar nesse bolo outros idiomas. Mas uma pessoa que nunca falou aquele idioma não vai falar. Então, eu já ouvi testemunhos, eu ouvi um testemunho de um missionário, eu já contei esse testemunho aqui, que ele deu testemunho que ele foi chamado para ser missionário do Japão e ele aprendeu japonês em 2 meses. Em 2 meses o cara era fluente em japonês. E aí, variedade de língua, dom do conhecimento, seja, de novo, na Bíblia nós não temos Paulo ele não classifica nem agrupa os dons, ele só relata os dons. Então, assim como na semana passada quando a gente falou sobre operação de, quando o Tiago Rondon falou sobre o dom de operação de maravilhas, que a gente colocou ali o dom de cura, colocou tudo junto, dom de fé, e tudo aquilo ali resulta numa operação de maravilha. Você chegar para um morto, por exemplo, e falar, olha, ressuscita, que envolve tanto dom de fé, quanto dom de cura, o dom de operação de maravilha, tudo junto. Você ser fluente em japonês em 2 meses, você precisa de um dom espiritual, seja ele qual for. E aí, no agrupamento didático, como é uma língua, variedades de línguas, a gente pode incluir também uma língua que é, dependendo para quem ouve, é estranha de qualquer forma. Seja a língua do céu ou a língua da terra, ela é uma língua, ela é um idioma, com as suas palavras, com as suas expressões, com a sua gramática, enfim. Por mais que a língua estranha, que é o que nós chamamos da língua dos céus, a língua dos anjos, não tenha uma gramática definida, Alex, que a gente possa estudar de fato. E até porque também o acontecimento do Pentecostes, a Bíblia deixa claro lá em Atos que haviam povos de várias nações e cada um ouvia na sua língua o que eles estavam falando. Entende? Então a Bíblia tanto se refere a dons, a línguas dos anjos, né, vamos dizer, línguas espirituais, como sim também a outros idiomas. Exato. Né? Então, nós sabemos o que é uma profecia. É uma mensagem espontânea vinda diretamente do Espírito Santo. E para que serve a profecia? Bom, de acordo com a Bíblia, com o que nós vemos, às vezes, se analisarmos todas as vezes que aconteceu uma profecia na Bíblia, no Antigo Testamento, a profecia ela não era uma mensagem do Espírito Santo, era uma mensagem de Deus, porque o próprio Deus falava no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as profecias são vindas do Espírito Santo. A profecia ela serve para exortar, edificar ou consolar. Ou seja, a profecia ela tem que se enquadrar, e aí começa o que a Letícia falou de, tá, e como que a gente identifica isso? Como que a gente sabe se uma profecia ela é verdadeira ou não? Julgando. Não o profeta, mas a profecia. Eu não tenho que julgar a pessoa. Ah, porque a irmã Priscila ela fez uma profecia para mim, mas Quem é irmã Priscila? quem é a irmã Priscila? Para falar isso. Quanto tempo de crente ela tem? Ela é casada? Não, ela é solteira, mas solteiro pode profetizar? Quantos anos ela tem? Ah, ela tem 15 anos. Não, 15 anos não. Adolescente, 15 anos não profetiza. As pessoas, todo mundo tem um monte de Todo defeito, mundo né? Ninguém vai ser, Ninguém é digno vai ser de digno de profetizar. profetizar. Então tem que julgar a profecia. Então a profecia ela tem que exortar, edificar ou consolar. E aí a gente começa a traçar um perfil de molde, um perfil um guia de como julgar as profecias. Chegou uma profecia, irmã Letícia, como eu falei, irmã Letícia, olha, Deus está me dizendo aqui que a irmã vai ter vitória, se a irmã continuar orando, jejuando e buscando o Senhor, Deus está me falando que a irmã vai ter vitória. Vamos lá. Essa profecia edificou? Sim ou não? O que vocês acham? Ela serviu para edificação, ou seja, quem ouviu essa profecia, seja a irmã Letícia ou seja a igreja, foi edificada, a sua fé foi aumentada, ela se sentiu mais acolhida, ela foi edificada?
forma, né? Eu penso que quem está ouvindo o ponto crítico da profecia. Sim. Depende do estado, estado da pessoa. Depende do Entende? Assim, eu penso assim, por exemplo, se você é uma dessas pessoas que ouviu essa profecia, eu tenho certeza que você não vai ser edificado por ela. Não vai. Entendeu? Agora, pessoas leigas, que como a irmã Letícia falou, talvez esteja num estado de espírito ali muito carente, ela não vai parar para pensar que, tipo assim, poxa, isso aí não falou nada. Então, vou chegar lá. Ela foi edificada? Eu diria que sim. Seja a pessoa que recebeu ou a pessoa que ouviu. Porque se eu estou ouvindo, poxa, mas a Letícia falou, viu hoje? Viu, amor? A Letícia falou, que Deus falou para ela que Deus estava com a Letícia e que ia dar a vitória. Poxa, Deus é tão bom, Deus nos abandona e tal, não sei o quê. Então, Faz refletir. vai refletir ali que, olha, eu sirvo um Deus que ele está olhando por mim ali. Não deu a vitória ainda, mas ele está olhando, ele sabe o meu problema, ele conhece o que eu estou passando. A Letícia, se ela estiver passando por uma situação ruim ou boa, eu enquadro no mesmo entendimento ali. Amém. Deus vai me dar a vitória? Amém. Que bom. Tem um Deus ali que, né? Então, ele edifica. Essa profecia, ela exorta? Não. Não é uma correção. Essa profecia, ela consola? Um pouco. Se ela estiver passando por um problema, estiver muito angustiada, ela vai consolar. Agora, o ponto principal. O que é uma profecia? É uma mensagem espontânea, direta do Espírito Santo, clara. Por ser do Espírito Santo, ela tem que ser clara. Essa profecia é uma profecia clara? Não é. Ela não tem uma aplicação. As mensagens de Deus, elas têm que ser claras. Já vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Ela tem que ser clara. Não faz Até rodeio. porque você continua orando para conquistar a vitória é uma lógica. Né? Não precisa que ninguém falar isso para você. A própria Bíblia já. Como eu falei, segunda Crônicas fala isso. Então, tudo bem, ela cumpriu o papel de edificar. Ela tem que edificar e ou exortar e ou consolar. Ela edifica, então a gente cumpriu esse primeiro requisito. Segundo requisito, ela tem que ser uma mensagem clara. Por quê que ela tem que ser uma mensagem clara? Porque ela vem do Espírito Santo. E aí, às vezes, ela pode ter um ruído, e ela pode ter um ruído de duas formas. Ou ela tem um ruído porque quem recebeu não entendeu, né? Por exemplo, a gente já recebeu uma profecia. Eu tinha acabado de sair de uma empresa, fui para o Brasil. Cheguei no Brasil, o irmão chegou para a gente e falou assim: você vai trocar de emprego. Eu falei, e a empresa que eu fui era a empresa, eu estava nas nuvens. Ele falou, você vai trocar de emprego. Eu falei, eu acabei de trocar. Ele falou, não, você vai trocar de emprego. Eu falei, acabei de entrar na empresa, não tem porquê eu... Está atrasado na profecia. Está atrasado na profecia. Eu acabei de trocar de empresa. A empresa era maravilhosa, as pessoas eram maravilhosas, o salário era bom, tudo era maravilhoso. Por que eu ia sair dessa empresa e ir para outra? A gente voltou em junho, não foi? No mês seguinte a empresa fechou, outra vez de empresa. Então assim, eu não entendi a profecia, não foi porque a profecia não foi clara. Eu que não entendi. Meio que duvidou também. Até né? duvidei. Tá atrasado, eu falei, aí ele falou, a profecia tá atrasada. Assim, Pois é, a próxima vez você liga pra mim ao invés de para eu chegar no Brasil. Mas há nesse caso em que a pessoa fala profecia e você não acredita nela. Então, Você já Também tem aquele negócio que a gente vai chegar nesse não acreditar. testifica no seu coração também. Hã? Quando você recebe a profecia, você também tem que testificar. Isso, a gente vai chegar lá. Primeiro a gente vai falar do emissor e depois a gente vai falar do receptor. Então, do lado do emissor, pode ser isso, tipo, às vezes não entendi ali, ou a profecia pode chegar torta por causa do emissor. Também já aconteceu comigo, com a gente, quando a gente estava vindo para cá, o irmão chegou pra gente e falou, olha só, Deus está me falando que vocês vão sair daqui, do Rio de Janeiro. Aí a Fabiana falou assim, meu marido está fazendo um processo para Berlim. E ele falou, não, vocês vão para outro estado. Não é para Berlim, é para outro estado. E aí a gente ficou tipo,
e aí e tal, e aí recebi a proposta para ir para Berlim, e a gente ficou lá, vou para Berlim, mas falou do estado e tal, até brinco, eu falo, mas a Alemanha é um estado, né? Berlim é um estado, não é um estado brasileiro, mas é um estado alemão. Ele não entende geografia também. Então, ele não entende geografia, enfim, você acaba, é claro que a gente brinca, mas pode ser isso, às vezes a pessoa recebeu e ela tem alguma dificuldade de transmitir. Às vezes é falta de confiança na transmissão. Às vezes Deus mostra alguma coisa, mas o temor daquela pessoa, pelo que está acontecendo, é tão grande que ela contém as palavras com medo de falar besteira. Então, às vezes, por exemplo, sei lá, Priscila está grávida e aí eu falo assim, não, Priscila, olha, é sério, não, Priscila, olha só, Deus está me mostrando a irmã segurando uma criança, e aí Deus me mostra, por exemplo, uma criança com uma roupa rosa. E eu falo assim, olha, a roupa, sabe, ela é meio magenta, assim, é um rosa, mas dependendo do ângulo, parece roxo, um tom de azulado, sabe? Tipo, assim, eu recebi a informação, mas eu não quero afirmar porque eu posso afirmar uma coisa que não é, e Deus vai me cobrar, porque Ele deu a mensagem para mim. Então existe o lado do emissor da mensagem não ser clara, mas o ponto é, a mensagem do Espírito Santo é sempre clara. Quando o Espírito Santo ele entrega uma profecia para uma pessoa, ele entrega com todos, eu não vou dizer todos os detalhes, porque às vezes as profecias não contêm detalhes, porque não cabe a profecia ter detalhes. Tá? Mas é claro. Mas a mensagem em si é clara. Olha, é um papel branco, não é um papel branco gelo, branco neve, é um papel branco. Tá? Não vai ser azul, não vai ser bege, mas não cabe saber se vai ser branco gelo ou branco neve. Do lado do receptor, que ruídos podem haver? Primeiro, você, como o exemplo que eu dei, você vai trocar de emprego. Acabei de trocar. Porque na minha cabeça, se eu acabei de trocar de emprego, eu não ia trocar de novo. Mas eu esqueci que quem faz o plano não sou eu, quem faz o plano é Deus. E Ele pode fazer eu trocar de emprego 3 vezes em um mês. Então, no receptor, tem a incredulidade do receptor. Não a incredulidade de que Deus não existe e tal. Existe também esse tipo de incredulidade. Deus não fala. Mas a incredulidade de não acreditar ali porque acha que não vai acontecer. Segunda coisa, a testificação que a Priscila falou. É de suma importância, isso faz parte do julgamento da profecia. Você recebeu uma profecia? Primeira coisa, ouve. Escuta. Não faça outra coisa. Tá falando aqui, eu estou pensando, vou chegar em casa, aquela picanha que eu comprei, vou fazer um churrasco. Não posso passar mais verba. E a pessoa está falando a profecia, eu estou pensando na comida. Não, porque amanhã tem que acordar cedo, ela vem para a escola. Sabe? Não, ouve, para o que você está fazendo e ouve a profecia. Mas eu tenho dificuldade, eu por exemplo, eu tenho dificuldade de ouvir e lembrar de alguma coisa. Anota, pega o papel. Irmão, olha só, irmã Priscila, eu queria falar com a irmã, Deus mostrou para mim, só um minutinho, irmão, você tem um papel, uma caneta? Pega o papel, a caneta e vai falar. Não, é porque a minha cabeça, 20 anos a minha cabeça está assim, já. Anota a profecia, escreve, preste atenção no que está sendo falado. Por quê? Depois que a profecia for falada, reflete nela. E principalmente, ora, Senhor, o Senhor falou isso comigo. Está certo, está errado, me explica, tenho dúvidas. Porque pode ser que a mensagem foi clara, o emissor foi direto, mas o receptor não entendeu. Ou o receptor tem algumas dúvidas. E aí, a resposta de Deus pode ser, não, olha só, é isso, espere, confie e aguarda. Ou pode ser, vou mandar outra pessoa. E aí vem uma outra pessoa diferente e fala alguma coisa que confirma ou dá mais detalhes da primeira profecia. Então pode ser assim, falta de culpa do receptor. Recebeu a profecia, mas não acreditou, não buscou, não testificou. Mas ele falou, mas sabe, não bateu assim no coração, assim, não deu aquela... Mas não deu por quê? Não deu porque não era a profecia, era uma profetada, ou não deu porque o seu coração está fechado. Porque é igual quando Deus fala. A gente estava falando isso aqui na semana passada. Muita gente vem para a igreja
e as pessoas não ficam conectadas no culto. Então ela acha que a leitura oficial foi aleatória, o hino foi aleatório, a pregação foi aleatória. Mas quem está conectado viu que o versículo que leu, a passagem que leu na leitura oficial foi a mesma passagem ou foi o mesmo assunto que foi pregado. Os hinos que foram cantados têm a ver com o que foi pregado e nada disso foi decidido junto. Então tem pessoas que entram na igreja e assistem um culto ou entregam o seu culto a Deus desconectados. É como você assistir, por exemplo, um filme onde você está assistindo 40 minutos de filme, aí a pessoa chega para você e fala assim, pô, legal esse filme aí e tal, o que está acontecendo no filme? Ah, não sei, tem esse cara aí, tem aquela mulher ali, não sei a história. Então você não está assistindo o filme, você está olhando para a televisão, é diferente. Um exemplo que teve, foi recentemente, que saiu no Brasil um vídeo de um pastor, não sei de onde, profetando uma profecia que ia acabar o mundo dia 30 de agosto, e teve muita gente desesperada ligando lá pro meu pai, pastor, o mundo vai acabar, vai aparecer morto. O pastor profetizou que ia aparecer mortos na calçada da minha casa, eu tenho que colocar sangue de cordeiro. Eu falei, gente, como é que pode acreditar nisso? Eu olhei e falei, gente, é uma palhaçada isso. Deus me perdoe. Já teve tantas profecias de fim do mundo e o povo não acredita, né? Não, mas eu fico impressionado como tem gente que acredita, porque assim, a gente não lê a Bíblia, não. tem profecias que são faladas que você tem que analisar e tal, assim, são mais difíceis de você de bate-pronto falar, profetar. Mas tem umas que elas são tão esdrúxulas, elas são tão ridículas. Tu sabe o que acontece também? O povo se deixa levar muito pela eloquência da pessoa. Entende? Sim. Então, rapaz, assim, às vezes a pessoa só é eloquente, entende? E aí ele está falando ali alguma coisa do coração dele, mas não vindo de Deus, mas pelo fato de ele ser eloquente e ter aquele fervor na hora de falar, que até um político corrupto tem na hora de fazer a propaganda política, entende? Aí o povo, entendeu? Por isso poucos dão crédito àquelas pessoas que não têm essa eloquência para falar, entende? Fala mais manso, baixinho, Às vezes fala errado, aí a pessoa, isso aí tá morto, porque elas querem barulho. Então se tu gritar, tu ganha atenção. Esse ponto do falar errado, isso é interessante porque Diego, você falou que a mensagem do Espírito Santo é direta e clara. Então, como que pode uma pessoa receber uma profecia do Espírito Santo e quando ela fala com a profecia, ela fala, porque Deus vai resolver o seu problema? Não pode. Se a mensagem foi clara, você entendeu que era um problema? Entendi. Mas foi falado errado. Porque a pessoa não tem cultura, a pessoa não tem estudo. Ela tem cultura, mas ela não tem estudo. Ela é ignorante na língua portuguesa. Então ela vai falar problema. Mas a mensagem foi clara. Você entendeu? Você entendeu. Ela não falou azul e era vermelho. Sim. Ela falou vermelho, mas falou errado. Então, a gente tem que tomar cuidado para não julgar a profecia pela falta de capacidade de comunicação do profeta. A gente não pode desprezar. Mas ele poderia estudar e fazer um curso em português e aprender a língua e falar da próxima vez problema? Poderia, você pode ser usado para pagar o curso para ele. Né? Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, não desprezeis as profecias. Mas, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, Paulo diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, ao mesmo tempo que Paulo fala, e que Deus fala através de Paulo, não desprezem as profecias, ele fala que toda profecia deve ser julgada. Julgar profecia não é errado. Julgar pregação não é errado. Julgar oração não é errado. Errado é julgar quem ora, quem prega e quem profecia. Pessoa, né? Julgar pessoa, isso é errado.
O maior exemplo que nós temos, os exemplos que eu mais gosto de citar que nós temos disso na Bíblia são a igreja de Bereia, os bereanos. Paulo fala que sempre que eles ouviam a palavra, assim que acabava, eles iam para as escrituras para validar, para ver se está aquilo ali. E eu já falei isso aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ter a pregação. A aula, está acontecendo a aula. Chegou em casa, pesquisa. Agora, aonde você vai pesquisar? Eu vou no YouTube, vou botar lá. Dons de profecia no YouTube. Não, vai vir lixo. Não adianta. Eu vou no Google, dons de profecia no Google. Aí vai vir lá vários resultados. Bom, a denominação que tiver a indexação melhor vai aparecer primeiro. Então você pode pegar o primeiro resultado do Testemunho de Jeová, você pode pegar um adventista, você pode pegar um batista, você pode pegar um presbiteriano. Mas o batista ou o presbiteriano ele está errado? O que você segue? Não, eu creio que o Espírito Santo ele derrama dons nos dias de hoje. Então você não pode estudar dons espirituais de uma fonte tradicional. Você tem que estudar dons espirituais de uma fonte pentecostal. Mas nesse caso eles não estão ignorando contra a palavra que afirma que tem dons espirituais? Olha, eu não diria contra, porque se você vai contra uma doutrina, você está se afastando, né? A doutrina fala para você fazer isso, você faz isso. Então, doutrina da salvação. A salvação é por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se eu vou contra a doutrina da salvação, se eu creio que a salvação não é por Jesus Cristo, é pelas minhas obras, então eu estou me afastando. O que acontece com os tradicionais, e aí nós falamos isso na primeira lição, os dons espirituais eles são ferramentas para fazer a obra. Eu posso construir um prédio sozinho e eu posso construir um prédio com uma empreiteira. Os tradicionais, eles preferem construir o prédio sozinhos. Os pentecostais, eles preferem construir o prédio com uma empreiteira. A obra fica mais fácil? Fica mais fácil. Mas também fica mais perigosa. Olha o problema que nós passamos por conta da maldição dos dons espirituais. Então, eu não diria que é ir contra a Bíblia. Porque se a gente fala assim, porque os tradicionais eles vão contra a Bíblia, então eles não são salvos, porque eles estão contra a Bíblia. Meio que isso é rebelião. É rebelião. Então, quando a gente fala acerca dos dons espirituais, ele é uma doutrina? Por que ele é uma doutrina? Porque está na Bíblia. Mas a gente poderia enquadrar eles como uma doutrina não salvífica, por exemplo. Até mesmo porque, se fosse uma doutrina salvífica, só seria salvo quem fosse batizado. E isso não acontece nem com o batismo em águas, imagina com o batismo do Espírito Santo. Então a gente pode colocar os dons espirituais como ferramentas extras. Algumas pessoas querem utilizar, outras não. Estão errados? Não. Quem quer usar está certo? Também não. Usa quem quer. Está aí. Se você quiser, você ora. Para o que for útil, Deus vai dar e você vai usar, entendeu? Mas se você quiser estudar dons espirituais, vou fazer um seminário. Que seminário eu vou fazer? Você chega para mim e fala, Diego, eu quero fazer um seminário. Que seminário eu faço? A primeira pergunta vai ser, de que igreja você é? Eu sou da Assembleia de Deus. Então vou fazer um seminário da Assembleia de Deus. Mas eu não queria ser influenciado, porque eu cresci na Assembleia de Deus, eu não queria ser influenciado pela Assembleia de Deus, eu queria conhecer coisas novas. Bom, duas coisas. Cuidado com conhecer coisas novas. Isso pode ser perigoso. Segunda coisa, talvez você não queira um seminário, você queira uma faculdade de teologia. A faculdade de teologia, ela não está debaixo da denominação. Ela estuda Deus, tanto que numa faculdade de teologia, ateus fazem teologia. O seminário não, ele é uma coisa mais direcionada para a denominação. Entendeu? Mais fácil. Oi? São mais fáceis teologia. Você tem que conhecer o seu inimigo melhor que o seu amigo, né? A arte da guerra. Um chinês aí escreveu algum tempo, esqueci o nome dele. Bom, dom de profecia. Está claro que nós temos que não confrontar, mas examinar as profecias, julgar as profecias, não o profeta, as profecias. E qual a relevância do dom de profecia? Bom, no Antigo Testamento,
as profecias, o povo de Israel, ele era um povo, o governo do povo de Israel era um governo teocrático, ou seja, Deus governava o povo. Até mesmo depois, com os juízes, com os reis, o povo ainda estava de alguma forma sob o governo de Deus. Então as profecias elas eram muito mais, eu diria que, frequentes e constantes, porque elas guiavam o povo propriamente dito, vamos dizer assim. Nos dias atuais, na igreja, apesar de nós não estarmos debaixo de um governo teocrático, ou seja, Deus não governa a igreja, porque esse tipo de governo não existe mais, mas nós estamos debaixo da servidão de Deus. Então, teoricamente, a relevância da profecia nos dias atuais, ela deveria ser maior, ela deveria ser igual ou até mesmo maior, porque o mundo está muito mais perigoso e muito mais, os caminhos estão muito mais tortuosos. Então, a relevância dela deveria ser muito maior do que era no Antigo Testamento e do que é hoje, embora isso não aconteça. Tanto que você vê poucas profecias sendo faladas. As profecias hoje, profecias de verdade, elas são muito mais pessoais, direcionadas. A pessoa chega e fala com um específico, mas tem muitas pessoas dentro da igreja que nunca receberam uma profecia direta. Ou tem pessoas dentro da igreja que nunca viram uma profecia no meio da igreja, no meio do culto, uma pessoa levantar e começar a falar e tal. Isso é muito comum. Por quê? Porque as pessoas negligenciam os profetas e os profetas não querem ser profetas, porque para ser profeta tem que pagar preço. Então ninguém quer ser profeta. Para ser profeta tem que Esse é o ponto. tem que estar ali. De pagar preço. Por que os dons espirituais não são tão manifestados quanto hoje? Por quê? Não é de graça, né? Mas Deus não dá a quem quiser. Tá, mas tem um preço ali, né? Você não tem que pagar em euro, mas você tem que ter um preço. Né? Você ama o seu filho. Se o seu filho der um beijinho, fizer um carinho todo dia, papaizinho, tá aqui e tal, você vai ver um brinquedinho, você vai comprar para ele. Né? Se ele não fizer, talvez só no aniversário do Natal. Não que você não ame o seu filho, mas tem um preço a se pagar. Mas ele continua relevante sim nos dias de hoje. Ele continua relevante na profecia pessoal, ele continua relevante no culto. Tiago, mas eu não ouço mais profecia no culto. Mudou alguma coisa? Caiu em desuso? Não, a Bíblia não cai em desuso nunca. A Bíblia é tão atual que um problema que uma igreja viveu há 2000 anos atrás é o problema que a igreja vive hoje. A igreja de Corinto com dons espirituais. Então a profecia não caiu em desuso. Deus ele não mudou. A sua estratégia não mudou. O seu poder não mudou. A sua forma de pensar e agir não mudou. O que mudaram são os crentes. Então não transfere para Deus uma culpa que é nossa. Não faz igual Adão. Adão, quando Deus chega e pergunta, e chama Adão e fala assim: o que aconteceu? A mulher comeu. Não, ele comeu. Ele tinha que falar: não, senhor, eu comi. Perdoa. Não soube me controlar. Mas como você comeu? Quem te ofereceu? Aí sim, não. Eva me ofereceu e tal. Mas não botar a culpa. Então muitas vezes a gente chega para Deus e fala assim: não, mas é Deus que não fala mais. Não sou eu que não ouço, é Deus que não fala. Não, Deus ele sempre fala. Então a relevância do dom de profecia. Os propósitos da profecia, como nós já falamos: edificar, exortar, consolar. Se atém ao propósito da profecia. Por favor, não acreditem em qualquer profecia. Tomem cuidado com as profecias. A gente já falou aqui mais uma vez. Não, quinta-feira eu não posso sair com você, Diego, porque eu tenho que ir na casa da irmã Zezinha, porque lá, quando chega lá, você está chegando. A profecia já começa quando você chega no prédio, porque você nem toca a campainha. Deus já mostra para ela que você está chegando, ela já abre a porta. Já começa ali. Cuidado. Que igreja que ela serve? Não é que igreja ela frequenta, que igreja ela serve. Crente não frequenta a igreja. Crente serve em igreja. Qual a diferença, Diego? Crente serve porque ele é servo. Igreja não é clube. Se fosse clube, você frequentava. A igreja, crente serve. Então, que igreja essa irmã serve? Ou esse irmão serve? Quem é o pastor dela? Ela
manifesta o dom de profecia, ou ele manifesta o dom de profecia na igreja? Não, não acontece na igreja, só acontece na casa. Por que isso acontece na casa? Pode ser que a igreja não tenha espaço para que isso aconteça. Pode ser que o pastor dela ou dele não permita que isso aconteça. Tudo bem, faz um pouco de sentido. Embora que, se a igreja que essa pessoa está servindo ela não é útil, então ora a Deus e procura outra igreja para ser útil. Ela tem que ter uma utilidade. Servir é ser uma utilidade. Você mantém, imagina que você tem uma empresa, você vai manter um funcionário servindo na sua empresa que não é útil? Não faz sentido. Então, o pastor não acredita, a igreja não acredita. Tá, mas qual é a utilidade dessa pessoa lá? Não, Deus colocou essa pessoa lá para poder transformar aquele lugar, como já aconteceu várias vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Tá, então essa pessoa está servindo, ela tem uma serventia ali. Não, a profecia é só na casa dela, é só na casa dessa pessoa, a profecia é só no trabalho, a profecia... Ele só profetiza com mulher. Assim, o ministério dele é tão grande, é tão lindo, que ele só profetiza para mulheres. Ele não profetiza para homens. Eu acho que tem uma coisa errada aí. Nesse caso, a gente deve julgar o profeta também. Por que ele só profetiza para mulher? Só profetiza para mulher de 20 a 40 anos, que estiver dentro do peso da altura, e não existe isso, tá? Então a pergunta, a profecia é sempre coisa boa ou ela pode ser, tipo, avisando sobre livramento? Por exemplo, vai ter um acidente de carro, vai todo mundo morrer e você será salvo, alguma coisa assim? Então, aí eu já acho que entra meio que um misto de profecia com revelação. Né? Aí entra a revelação. Aí eu já acho que eu entendo que é um misto. Assim como a Operação de Maravilhas era um misto de cura com fé, que nem aconteceu, a Letícia que falou semana passada, não foi? Que a mãe dela ligou e falou, olha, vai ficar tudo bem e tal, não sei o quê. Eu acho que é um misto de revelação, porque assim, está revelando o que está oculto, mas está profetizando porque vai acontecer ainda. Entendeu? É isso aí. É a junção. É por isso que se torna, é simples, mas se torna um pouco complexo. Isso. Para quem quer entender exatamente, entendeu? Então, é por isso que até eu falei no domingo passado que a gente não deve tentar ver exatamente, poxa, e agora, o que ele usou ali? Foi profecia ou foi revelação? Não é assim. Entendeu? Entendeu? 30% você porque... não dá para ser analítico. Não dá. Por isso que ciência e religião Exatamente. se embate. Por quê? Porque o cientista, ele é empírico, assim. Quer detalhes. Ele quer detalhes, ele quer dados. Só que, na maioria das vezes, eu diria, não tem dados. Olha só, meu irmão, ou você acredita ou você não acredita. Porque eu tenho dúvidas se a Bíblia foi a palavra de Deus ou não. A gente tem alguns fatos, alguns argumentos. Não, mas eu vi no vídeo do YouTube, o colega falou. Olha só, eu não acredito. Sendo bem egoísta, é bom para você. Você quer? Não quer? Então pronto, então ora para mudar o coração, assim, não adianta. Quando alguém vem falar comigo sobre a Bíblia, não, eu quero saber, a primeira pergunta que eu faço é, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, cara, para mim, eu tenho um amigo que toda vez que a gente fala de Bíblia, eu falo assim, mas por que isso acontece? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, Deus não existe. Cara, então não posso responder, desculpa. Não, mas você só pode me responder se for na Bíblia? Claro, porque as respostas que eu tenho, eu achei na Bíblia. Então eu só posso te responder se você crê na Bíblia, senão é perda de tempo. Tem um outro amigo que ele acredita. E aí eu falo, você crê que ele é a palavra de Deus? Não, eu creio. Tá, então a Bíblia diz isso. E aí ele fica, entendi. Por mais que ele não aceite, mas tem um fundo ali, entendeu? A revelação seria tipo um aviso ou um livramento? Ou não? Ou pode ser um livramento ou um aviso, ou ele... Nem sempre. A revelação é revelar algo que está oculto, né? Algo que está escondido. Deus pode me revelar, e aí foi o que a gente falou, tipo, uma revelação, um misto de revelação com profecia ali, de que, olha, quando a irmã sair aqui e for para casa, sua irmã vai sofrer acidente, mas pode ficar, sua filha acabou de sofrer um acidente, mas pode ficar tranquilo que vai ficar tudo certo e tal. Entendeu? Olha, Deus está me mostrando que você vai fazer viagem, vai ter problemas, mas pode ficar tranquilo que
Deus está no controle. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Por exemplo, a revelação é uma coisa que está no futuro. E o futuro só Deus conhece. Entendeu? Então, por exemplo, agora quando a gente foi no Brasil, eu encontrei uma amiga, ela é kardecista. E aí, mas ela sempre quando quer falar alguma coisa, a gente se encontrou e ela vai e fala comigo. Me conta. Ela aqui, eu quero te contar uma coisa aqui. Aí eu fui na cartomante. Aí eu falei, por que você foi na cartomante? Não, porque eu estava agoniada com a questão do trabalho e tudo mais. E aí eu fui na cartomante. O que ela falou? Não, ela falou que o meu marido está acontecendo alguma coisa, não lembro direito exatamente o que é. Ela está acontecendo alguma coisa com meu marido está muito angustiado. Ela falou, você sabia que o seu marido está assim? E aí eu falei que não. E ela falou assim, pois é, ele está assim, você precisa fazer isso, fazer aquilo, blá 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 blá. Aí eu falei assim, o que você fez? Não, eu chegou em casa para seguir meu marido, tá? Então tá bom. Aí eu falei assim, amiga, mas eu não concordo com tudo. Por quê? Ela falou assim, porque tudo que ela te falou, o diabo não sabe. Aí ela ficou parada olhando pra minha cara. Eu falei assim, aí eu falei, ué, o que está acontecendo na sua vida agora, o diabo também sabe. Então, o que vai acontecer na sua vida, aí ela falou assim, mas o que ela falou pra mim foi uma coisa que fez bem pra minha família. Por quê? Porque eu fui lá e conversei com meu marido e a gente resolveu o problema. Isso não é uma coisa boa? Eu falei assim, isso é uma coisa boa, mas você buscou no lugar errado. E como você conseguiu, você tira o crédito de Deus. Se você tivesse buscado Deus, se você tivesse orado, Deus teria te ajudado da mesma forma. Só que você está achando que agora a cartomante é uma pessoa boa, porque ela ajudou o seu casamento, entendeu? Você deu crédito para a pessoa errada. Você deu crédito para a pessoa errada. O diabo não gosta da coisa ruim. O diabo não se apresenta a ti como um capeta, né? Ele se apresenta a ti como um Coca-Cola é ruim? né? Ele vai sempre te dar coisa boa. Ó, Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Existem 3 fontes de profecia. Uma profecia ela pode vir de Deus, pode vir do homem e pode vir do diabo. Diego, mas o diabo profetiza? Claro que ele profetiza. Mas como que o diabo profetiza se o diabo não sabe o futuro? Se ele só conhece o passado e o presente, se ele não é onisciente. Tá, ele não conhece o futuro, mas ele consegue manipular o futuro. Mas ele consegue agir no futuro. Influenciar. Então o diabo pode dar uma profecia para mim, falando que eu vou sofrer um acidente. E ele causar o acidente. Também te fazer mudar os seus planos pelo jeito que foi falado. Para causar o acidente. O diabo pode me dar uma profecia de que eu vou ficar doente. E ele causar a minha doença. Existem demônios específicos para doenças. Nem toda doença é causada por demônio. Mas existe demônio que causa doença. Então, homem, Satanás e Deus. A gente tem que saber a origem da profecia. Como que a gente sabe a origem? Examinando a profecia. Por isso é importante estudar sobre os dons espirituais e, acima de tudo, estudar a Bíblia e ter comunhão com Deus. Porque vai chegar um momento que o profeta vai bater, a mensagem vai bater, vai ter base na Bíblia, mas aí só Deus no tete a tete vai poder falar assim, olha só, é mentira. Mas como assim, Diego? Satanás não usou a própria palavra de Deus para tentar a Jesus? Satanás não tentou Jesus com uma coisa extraordinária. Não, ele tentou com a Bíblia. Dá ordem aos teus anjos, pula daqui de cima e dá ordem aos teus anjos. Para te segurar. Ele usou a Bíblia. Ele usou a palavra de Deus. Então, às vezes, uma profecia, ela cumpre 99% de certeza ali de que não é uma profecia de Deus. Mas não é. Porque é o que Jesus fala no versículo 15. Vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você está vendo a ovelha, mas dentro é lobo. Como que você identifica que dentro é lobo? Aí só tem intimidade com Deus. Porque Deus sabe quem é lobo e quem não é. Aí ou você tem o dom de revelação, o dom de discernimento,
para você poder discernir, ou você tem intimidade com Deus que vai falar assim, não, olha só, é cilada. Próximo dom que nós vamos ver. Mas existe algum, com certeza deve ter, existe evangélicos, pessoas que não acreditam então na profecia. Assim, sempre que a pessoa vem falar, ele fala, eu não acredito. Existe. Existe. Infelizmente existe. Porque se o diabo ele pode fazer e o homem também vai fazer, chega um momento em que a pessoa não acredita. É um caminho que você pode seguir, olha só, não quero errar, então não vou acreditar. Você pode seguir esse caminho. Se vai ser bom ou não, eu diria que você vê a sua vida sem direção. Porque a profecia ele é uma mensagem direta do Espírito Santo, com o objetivo de edificar, exortar e consolar. A pregação da palavra de Deus, muita gente entende como uma profecia. Se eu crer que aquela mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo para que o pastor, o pregador, pregue aquela palavra, tecnicamente ela pode se enquadrar numa profecia ali. Mas também fica E esse não vai acreditar em pregação nenhuma mais. Pois é, aí fica difícil até de acreditar no próprio Deus. Porque se você não acredita na profecia, não acredita na cura, não acredita. Então, Pois é, então o que você serve a Deus? Em relação a esse assunto da palavra como profecia, a gente viu acho que foi no último trimestre, a gente nem tinha voltado ainda às reuniões, eu não lembro quem foi que lecionou aquela lição, mas que falava justamente sobre isso. Antigamente existiam profetas específicos, pessoas usadas por Deus. Hoje, a maior profecia é a palavra revelada. Entende? Então hoje, somos profetas porque pregamos a palavra. Ela é a profecia. E isso é um ponto muito importante, porque, veja bem, no Antigo Testamento, a gente estudou sobre o tabernáculo. Como que uma pessoa tinha os seus pecados perdoados? No Antigo Testamento. Uma vez por ano, ele ia lá, pegava um boi, uma pomba, não sei o que, levava lá para o sacerdote, eles pegavam, faziam um sacrifício pela expiação dos pecados, certo? Ou seja, essas pessoas, elas precisavam de um sumo sacerdote. Não é que elas queriam ter, não era que era cômodo para elas ter. O cara era muito atarefado, não tinha como sacrifício, então ele terceirizava. Não, ele precisava. A expiação dos pecados vinha através de um sacrifício realizado pelo sumo sacerdote. Ponto. Depois, na Nova Aliança, no Novo Testamento, não tem mais a figura do sumo sacerdote. A relação agora é eu e Deus. Mas tem muita gente que quer viver na aliança antiga. Então quer dizer que essas pessoas continuam no sacrifício? Não. Ela continua visitando o sumo sacerdote. Como assim? Recebi uma proposta de emprego. Não, vou na casa da irmã fulana e tal. Vou na casa do pastor. Vou ligar para o pastor, porque o pastor entrou de profecia. Então vou lá falar com ele. E aí pedi para ele falar alguma coisa para mim. Não, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para o Brasil, mas eu não sei, porque pandemia, ir para o Brasil, mas tem 3 anos que eu vivo na família. Já sei. Eu vou lá no irmão José das Couves, porque ele é profeta. Com certeza ele vai me falar alguma coisa que vai me dizer se é para ir ou se eu não ir. O que eu estou querendo dizer? Pessoas que baseiam a sua vida dependendo de profecia. Ela só vive se tiver uma profecia. Ela só toma uma decisão se tiver uma profecia. Se ela quiser fazer alguma coisa, tomar uma decisão, enfim, se ela quiser comprar uma roupa, ela vai atrás de um profeta. Está errado? Olha, não está errado você ter a sua vida dirigida por Deus, mas está errado você ter a sua vida, ter a sua vida dirigida por um profeta. Você não precisa de um profeta. Mas os profetas, você acabou de falar que é a mensagem do Espírito Santo, direta, para exortar, edificar, consolar, tá. O artifício existe, a ferramenta existe, mas você tem uma ferramenta muito melhor, uma ferramenta muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais instantânea, que é a comunhão com Deus através do Espírito Santo. Para que você vai tomar banho, ou não toma banho, no inverno? Para que você vai? Se arrumar, botar casaco,
botar máscara, pegar o metrô, trem, bicicleta, carro, ir até a casa da pessoa. Se você pode só dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, devo ou não devo? Ou você pode só manter uma comunhão com o Espírito Santo a ponto de, quando você pensar em fazer, o Espírito Santo falar assim, faz, ou não faz. Tem pessoas que a comunhão com o Espírito Santo é tão grande que ela não precisa orar e pedir. A sinergia é são tão ligados, tão conectados, que a comunicação é passiva. Você não precisa, Senhor, e aí, entrar numa campanha. Então, essa relação com o Espírito Santo é considerada um dom espiritual ou não? Porque Não. às vezes você está angustiado com alguma coisa e aí você lembra. O Espírito Santo, eu acredito que faz a gente lembrar as situações que a gente viveu. Não é um dom espiritual, mas é um relacionamento, assim. Porque se fosse dom, só algumas pessoas poderiam ter. Isso. Sendo que qualquer pessoa que buscar muito a Deus vai conseguir essa É conexão. relacionamento, entendeu? Quanto mais você for amigo dele, mais ele vai ser teu amigo. E assim, eu tenho um nível de amizade com você, tenho outro com o Ivanor. Com o Ivanor, cara, só, pô, teu sapato marrom tá feio. Compra um preto, entendeu? Contigo, pô, o sapato preto não ficou legal, mas o problema é dele. Se ele me perguntar se eu achei bonito, eu falo que não, entendeu? Tem pessoas que o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, ela é tão boa que o Espírito Santo fala para ela só, não faz isso não. Literalmente guia, né? Guia, literalmente guia. Eu conheço uma irmã de Recife que ela pede orientação ao Espírito Santo para comprar roupa. Eu não estou mentindo. A Fabiana conhece ela, conhece a irmã Lidia. É muito amiga da minha mãe, do meu pai, da minha família inteira. Literalmente, ela tem que comprar uma roupa. Ela ora e fala assim, Senhor, preciso comprar uma saia. Espírito Santo, me guia. Ela chama o Espírito Santo de amigo. É assim, é maravilhoso. Eu queria muito poder falar assim, irmã Lídia, pega o avião pra cá, passa um mês aqui com a gente. Todo dia vem aqui na igreja e dá um estudo, sei lá, faz alguma coisa aqui, porque não só a experiência de vida, mas a experiência que ela tem com Deus, a intimidade que ela tem com Deus, o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa. Não precisa de profeta. Para guiar a sua... Precisamos de profetas? Sim, por causa de profecia, um instrumento para a igreja, edificação, tudo isso que a gente tem estudando. Mas não viva a sua vida baseado em profecia. Porque senão vai chegar um momento que você vai parar. E se não tiver profecia? Vira um vício, né? Vira um vício. Você fica pendurado ali. E acaba que isso impede você de desenvolver uma relação mais próxima com Deus, mais próxima com o Espírito Santo, porque você tem um profeta para fazer isso para você. Olha como era cômoda a vida do povo. É uma vez por ano. Eu levo o animal, ele sacrifica e expia o meu pecado. E aí ele vivia 364 dias do ano como se nada tivesse acontecido ali. E aí? Não experimentava a comunhão com Deus, ele não experimentava um relacionamento com Deus. É esse o tipo de vida que você quer? A gente deveria encarar como a exceção, né? É exceção. Deus falar com você tem que ser realmente uma coisa... Uma coisa, extraordinária, olha só. Precisa aqui uma mensagem urgente, enfim. Sabe? Tô com meu filho doente e tal, vou levar lá para fazer uma oração. E outra, se tu tá atrás de sacerdote, Hebreus capítulo 5, versículo 5, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sim. Então Vai neles. É a mesma relação dos católicos. Eu cresci com a minha falando, por que eu vou pedir para Maria se eu posso pedir para Jesus? Por que você vai correr num profeta se você tem um sumo sacerdote dentro de você? Não faz sentido. Agora, não podemos negligenciar a profecia. Então não acredito mais em profecia. Não quero saber mais de profecia. Não, isso está sendo ignorante, está desviando para a esquerda. A Bíblia fala que nem para a direita, nem para a esquerda. Repara só, a Bíblia não fala, não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Se a Bíblia falou direita ou esquerda, você pode se desviar para o lado bom ou para o lado ruim. Ou você se desvia para tudo é profecia, viva minha vida baseada em profecia, ou você desvia para o lado de que não acredita em profecia. Não, você tem que ser temperado, tem que ser no meio. A profecia existe, ela é boa,
quando vem. Tem momentos que cabe, tem momentos que não cabe. Tem momentos que você não tem força para buscar sozinho. Tem momentos que você está tão angustiado que você não consegue dobrar o seu joelho e orar a Deus e pedir uma decisão. Tem momento que dá um famoso branco. E aí você precisa de alguém. Mas em outros momentos, tudo que você precisa é dobrar o seu joelho. Se Deus fala com o Diácono Evanor, fala com o Vinícius, com a Priscila, com a Letícia, por que ele não fala comigo? Isso deveria ser... Às vezes eu vejo esses casos na igreja que as pessoas falam assim, não, eu vou falar com o Diácono Evanor porque Deus fala muito com ele. Tá, mas por que Deus não fala comigo? Por quê? Se a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, por que ela fala com fulano e não fala com Beltrano? Muitas pessoas se pegam nisso para procurar só o fulano, quando na verdade elas deveriam fazer uma autoavaliação e se questionar por que Deus não fala com ela mesma. Não, Deus é só, vamos, separa um tempinho aí, eu tenho um negócio para falar contigo, vem cá. Por que só fala com ele e não fala comigo? O que eu tenho, o que ele tem que eu não tenho? Cuidado com a resposta que você vai ouvir. Está preparado para ouvir? Está preparado para ouvir? Mas se quer resolver o problema, Senhor, mas por quê? Ah não, porque ele me busca mais do que você. Tá, então eu vou te buscar também, porque... Uma vez eu li uma frase no caminhão que eu nunca esqueci, sabe aquelas frases atrás, dizia assim, se você se sente distante de Deus, adivinha quem foi que se afastou? Porque é verdade, Deus não vai se afastar da gente, Não vai. que se afasta, que deixa de buscar. E tem gente que fala, eu quero ir pro céu, se eu vou morar numa mansão ou num barraco, não interessa. Tem certeza? É a eternidade, né? Eu estou há 4 anos na minha casa já querendo me mudar. Mas na eternidade no barraco. Claro que não vai ser barraco ou mansão, mas cuidado. Escolhe bem. É eternidade. Sabe o que é eterno? Se dedica, vai. Eterno é sem fim. Veja bem, não tem caminhão de mudança. Não tem, não, vou juntar aqui o dinheiro do calção, vou pagar a mudança. Não, é eternidade. Próximo dom, variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas. Diego, o que é o dom de variedade de línguas? Como nós já falamos aqui no início da aula. O dom de línguas, o dom de variedade de línguas, é uma habilidade de falar em uma língua em que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem. Ou seja, eu posso falar em línguas estranhas, em línguas, língua dos anjos, línguas estranhas, ou eu posso ter o dom de variedade de línguas do alemão, do inglês, do japonês, do coreano, dá um nome. A variedade de línguas ela vem quando eu falo numa língua que eu não conheço, para fazer algo específico. Ah, o Diego tem o dom de variedade de línguas, ele fala 5 idiomas. Não, ele não tem o dom de variedade de línguas. Ele é poliglota. Ele estudou, ele se dedicou durante X tempo para falar isso. Ah, a irmã Francina tem o dom de variedade de línguas, ela fala alemão perfeito, eu adoro quando ela vai traduzir para mim. Não, ela estudou. Ela aprendeu. Se outra pessoa estudar e aprender, vai falar também. Tem que ter um motivo para louvor, oração ou transmissão de uma mensagem. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, a gente vê o primeiro propósito da variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Falar em língua estranha, primariamente, é para edificação pessoal. Ou seja, quando eu falo em línguas estranhas, eu estou edificando a mim mesmo. Como se você estivesse falando com Deus em línguas estranhas, por exemplo. Como se você estivesse adorando a Deus em línguas estranhas. Lembre que a língua estranha, ela fala louvor, oração ou transmissão de uma mensagem. Então você pode louvar a Deus em línguas estranhas. Você pode orar a Deus em línguas estranhas. Você pode adorar a Deus em línguas estranhas. Ou seja, edificação pessoal. Ou para a edificação da igreja, que é um objetivo, vamos dizer assim, secundário, que é falar em língua estranha para a transmissão de uma mensagem. Uma pessoa levanta,
fale língua estranha, só que tem um porém. Se uma pessoa levantou e falou em língua estranha para a edificação da igreja, tem que ter interpretação. Por quê? Louvor, oração ou transmissão de uma mensagem. Se uma pessoa levanta, fala uma língua estranha, seja ela a língua dos anjos, japonês, inglês, qualquer língua, fala uma mensagem, e quem não fala aquela mensagem? Vai ser edificado por aquela mensagem? A mensagem vai ser transmitida? Não vai. Então tem que ter interpretação. E aí, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Ah, Diego, é errado no meio do culto uma pessoa levantar e falar língua estranha? Depende. Quando a pessoa ficar calada, quando ela acabar de falar, alguém vai levantar e vai interpretar? Sim, tá certo. Não. A pessoa levanta, fala, ou fala sentado e fica por isso mesmo. Tá errado. Por que tá errado? Porque foi para edificação própria. Não foi para edificação da igreja. Então você não precisa... Veja bem, Deus, Jesus, o Espírito Santo, você está vendo ele aqui? Vocês estão vendo Deus, Jesus e o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque não são físicos, são espiritual. Isso significa que para você falar com ele, você não precisa falar alto. Você pode falar dentro de você mesmo. Você pode falar em língua estranha sem falar alto. Então, se uma pessoa fala língua estranha no culto e não há interpretação, está errado. A pessoa não tinha que ter falado. Porque não foi uma profecia, não foi uma mensagem. Fala. Quando a gente ora, né? A gente ora alto, né? Algumas igrejas oram alto, outras não, a gente ora alto, né? Normalmente. Quando a pessoa está orando em línguas estranhas e ora alto, então tem que ter intérprete também? Ou, tipo assim, qual é a diferença? Se eu falar em língua estranha for para a transmissão de uma mensagem, tem que ter intérprete. Mas se a pessoa está orando, tipo, tá todo mundo orando, aí eu tô orando, começa a falar em língua estranha. Então, mas você está orando para quem? Deus, né? Por que você está falando alto? Não, quando ela ora para a igreja toda, é isso? Não, tipo Eu assim. entendi o que ela está falando. Por exemplo, todo mundo dobrou o joelho para orar. A gente ora em voz alta. Você está fazendo a sua oração? Então, mas por quê? Porque o quê? Esse é um costume. Não, então, costume. Mas Esse é um aí costume. a Em questão culto de é... oração, está todo mundo orando. Todo mundo fala alto. Isso é um costume. Ai, que legal. Por que você está orando em voz alta? Porque você está orando para quem? Para Deus. Veja bem, estamos fazendo uma oração. Uma pessoa está fazendo a oração. Ah não, vamos agora fazer uma oração e vamos levantar um clamor pelos doentes. Esse é o ponto que eu ia chegar. Aí, essa pessoa que está fazendo a oração ela tem que falar alto. Sim. Sim. Mas quem está sentado não precisa falar alto. Entendi. Entendeu? O hábito de todo mundo orar alto é um costume. Eu, por exemplo, tenho dificuldades em culto de oração por causa disso. Eu não consigo me concentrar. Se eu estiver ajoelhado ali orando e tiver outra pessoa, a Aninha lá, estiver orando mais alto, eu não consigo. Eu me desconcentro. Eu já pensei de vir para a oração aqui, é que não vou botar culpa em ninguém, eu não venho para a oração. Infelizmente, deveria. Mas eu já pensei de tipo, vou levar um fone de ouvido. Porque eu me desconcentro, entendeu? Porque é um costume. Se você for numa igreja... É um costume das igrejas pentecostais. Adventista, eu acho que é baixinho. Se você for numa igreja tradicional, todo mundo é baixinho. E tem a forma também que eu aprendi isso quando criança, que, por exemplo, a gente sempre foi ensinado lá de onde eu venho, quando alguém, por exemplo, o Diego começou a fazer uma oração aqui na igreja, tá? Então ele está ali na frente, ele vai chegar no final da escola dominical e falar, vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração para encerrar a escola. Ele está fazendo uma oração, nós só devemos concordar com a oração. Verdade. Né? Eu não devo fazer minha oração em cima da dele. Eu devo concordar com a oração Porque dele. assim, vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor, muito obrigado, Senhor, que nós estamos aqui aprendendo a Tua Palavra. Senhor, aprendendo a Tua Palavra, Senhor. Senhor Deus, e nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Isso, Senhor. No final você fala amém e não sabe por que você Não falou explicou, isso, não explicou. Entendeu? É a mesma coisa que eu falar assim,
vamos, sei lá, vamos fazer uma viagem, falar com a Francine e tal, não, vamos embora e tal. Tá, beleza. Aí eu vou, te ligo, o Ivanor te liga e eu falo, Francine, então, tá falando com o Ivanor pra gente viajar e tal, e o Ivanor fala, Francine, falei com o Diego, tu vai falar assim, mas peraí, calma aí, deixa eu falar com o Diego, depois eu falo contigo. Deixa eu falar com o Ivanor, depois eu falo contigo. O correto é, a pessoa está orando, uma pessoa está orando, a outra pessoa, amém, que assim seja. Concordância. E não orando junto, entendeu? Ok, então o orar alto É um costume. É um Se for uma oração em grupo, né? em grupo, é Então, um costume. eu tenho também essa dificuldade. Se tiver um orador, não, tem que ser alto, né? Sim, mas assim, em grupo, por exemplo, estamos todos orando, vamos orar, eu também tenho essa dificuldade. Vamos tirar 20 minutos agora, uma sentadeira, chorar adorando. É um costume. Isso aí, Isso é costume. porque Sim. você e Deus. Então, eu Mas você está num grupo de oração, sempre cada um vai orar. Tipo assim, tá, uma hora você vai concordar e vai orar por aquilo. A irmã fala assim, vamos orar pelas pessoas que estão lá na África. Aí todo mundo vai orar pelas pessoas que estão Então, lá. mas aí vai ter um orador. Pois é, aí ela falou isso, mas se diante disso, tipo, se ela não falou nada e cada um vai buscar sua oração, Mas Aí tem não faz momento, sentido ter um aí. propósito, né? Mas tem um momento, por exemplo, no culto de oração. Aí levanta um clamor por isso, levanta um clamor por aquilo. Mas agora vamos tirar 20 minutos e cada um na sua cadeira. Se tiver um propósito, tem que ter um orador. momento para isso. Não faz sentido, estamos aqui no culto de oração. Tá, irmãos, agora vamos orar pelos missionários na África. Tá, quem vai orar? E aí é direcionar, irmã Letícia, levanta um Uma pessoa clamor ora. pelos missionários. A oração, se ela tiver um propósito, e tiver mais de uma pessoa, ela tem que ter um orador. Eu não posso falar assim, pessoal, vamos agora orar pela janela 1040. E aí todo mundo vai orar pela janela 1040? Mas o Deus não é um só? O propósito não é um só? Qual é o sentido de todo mundo orar a É uma Deus ao questão de mesmo? organização. É a organização. 1 Coríntios capítulo 26, do 26 ao 40. Um culto tem que ter ordem. No versículo 27 diz, olha o que fala. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então quer dizer que 2 pessoas podem falar língua estranha, se tiver intérprete. não, mas aí, tipo assim, tá meio confuso por quê? Não. Então quer dizer que eu vou fazer uma oração, quando tem um grupo de oração, e não tem um propósito, e cada um ora pelo seu objetivo, isso é errado. Não, então, isso é certo. Não, peraí. Mas Então isso é- eu tenho que orar só pelo meu objetivo quando eu estou na minha casa sozinho? Não. Estamos num grupo de oração. Vamos tirar agora 20 minutos para orar. Cada um vai orar pelo que quiser. Não é que você tem que orar só pelo seu objetivo. Eu posso estar aqui orando e estar orando pela igreja, pelas famílias da igreja, pelo Ivanor, por você, pela Francine, pelo Vinícius, por todo mundo. Até pelo Marcos Vinícius ali. Entendeu? Mas eu não preciso estar aqui orando por todo mundo alto. Você imagina estar orando alto e falar assim, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite agora aquela família, onde aquele marido traiu aquela mulher, porque ele traiu ela, Senhor, porque ele bate nela, Senhor, dá Dá sua os mão. nomes, né? Como Dá os assim? nomes. Entendeu? Então, eu tinha dificuldade, agora, nossa, muita coisa abriu no meu horizonte agora, porque eu tinha muita dificuldade de orar, principalmente em grupo e orar por pessoas e pensar assim, vamos falar isso agora, assim. Aí eu ficava confusa. Aí eu acabava ouvindo a oração do povo todo e pensando, aí E não fazia a sua. E não fazendo a minha, Isso aí. pensando, ai, tô confusa. Comigo o que acontece eu estou orando ali, aí alguém fala assim, Senhor, porque os missionários, né? Aí eu falo assim, Senhor, é verdade, os missionários. Eu acabo concordando com o coração, eu perco o foco. Porque eu acabo concordando com o coração do outro, ao invés de continuar a minha. Aí quando eu volto, aí passou 20 minutos, meia hora, eu orei por quem? Entendeu? Agora, isso está errado? Isso é pecado? Não é pecado. Tá? Não, porque eu participo de um grupo de oração que todo mundo ora junto e é um costume, não é uma doutrina, é um costume. Se bem que está na Bíblia sobre a ordem do culto. Está errado?
Tá. É pecado? Não. Mas tem que ter uma ordem. Ah, o culto foi uma bênção. Por quê? Porque o pastor começou a pregar e de repente a igreja pegou fogo, estava todo mundo falando em língua estranha. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 40. Está errado. Não pode ser assim. Falem 2, no máximo 3, se tiver interpretação. Se não, cale-se e fale consigo mesmo com Deus. Então esse negócio de o culto abençoado, pegou fogo, todo mundo falando língua estranha ao mesmo tempo e tal, tá errado. Então aquele momento que Desordem. você tem na igreja que está todo mundo junto, fervor, clamando, isso é errado? Depende, como é esse fervor? Porque já aconteceu aqui, por exemplo, no momento do louvor, de ficar esse fervor de tá um ali chorando, tá o outro aleluia, glória a Deus, Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso. Você está adorando a Deus, as pessoas estão adorando a Deus. Sim, sim. Não é uma oração Não. diferente. Agora, já participei de culto onde todo mundo falava supostamente língua estranha. Por que supostamente? Porque não está na Bíblia. Não está escrito. Qual é a função da língua estranha quando é para a igreja? Edificar a igreja. É uma mensagem de Deus, certo? Então Deus dá a mesma mensagem para todo mundo falar ao mesmo tempo? Ou Deus dá mensagens diferentes? Tá aqui zombando o negócio aí. E tem Não, que ter em mente. não. Tem que ter em mente Tá que. confundindo, ao invés de confirmar. Tem que ter em mente que falar em mistério você só edifica a si mesmo. Nessa situação, né? Nessa situação. Então, o que eu costumo pensar também, para ficar claro, é o seguinte: o Diego está na direção do culto, fala, meus irmãos, vamos tirar aí 20 minutos de oração. Cada um dobra o seu joelho para orar. Então você começou a sua oração, comecei a limpa, seja em voz alta, seja em silêncio, cada um está fazendo a sua oração. Outra coisa é ele falar assim, irmã Letícia, vem aqui na frente, agora levanta um clamor. Isso. E aí você começa só a orar em mistério, falando em mistério. E aí? Como é que a gente vai concordar com a sua oração? Aí tem que levantar o O que ela tá falando? e preparar, é isso? Então, no caso de uma oração com o orador, esse exemplo que ele deu, em mistério não faz sentido. Não faz, não tem. Por quê? De novo, o que é o falar em língua estranha? É para oração, louvor, transmissão de uma mensagem. A pessoa vai estar louvando? Não. A pessoa vai estar transmitindo uma mensagem? Não. Ela vai estar fazendo o quê? Orando. Mas ela está orando por ela mesma ou ela está orando num clamor? Está orando com um propósito? Com um propósito. Como que eu vou concordar se eu não estou entendendo? Não, e nessa situação, se encaixa o falar em línguas com a edificação própria. Se ela está intercedendo, a edificação em língua não intercede. Pois é. A menos que fosse uma profecia e houvesse intérprete. É, por exemplo, na hora de uma pregação. Por exemplo, eu Isso já que vi eu ia falar. o pastor está pregando e ele fica empolgado. E aí ele começa a falar língua estranha no microfone. Só que eu já vi vários pastores que eu respeito muito, Tirando que quando o microfone. começa a falar língua estranha, abaixa o Tirando o microfone. microfone. Porque ele não tem que falar língua Por que ele está falando língua estranha ali? estranha? Porque aquilo que ele está falando, porque muitas das vezes isso é uma coisa maravilhosa que muita gente não sabe. Muitas vezes você está pregando aqui e primeiro bate em você para bater para os outros. Então às vezes você está pregando e Deus está falando, você está falando e você termina de falar e Deus fala assim, Você sente na hora. isso é para você, entendeu? E aí você começa a falar em língua estranha, não para transmitir uma mensagem para a igreja, mas que você está adorando a Deus, entendeu? Então, tira o microfone. E o ato de tirar o microfone, para a igreja que é doutrinada e ensinada, Vai entender ela que já entende que tá não é uma batendo nele. profecia. Isso aí, já entende que é uma profecia, que não é uma Não profecia. é uma profecia. Olha o versículo 30 de 1 Coríntios 14. Mas se há outro que, para falar sobre o que a Letícia falou de confirmação, todo mundo começou a falar língua estranha ao mesmo tempo, está confirmando. Versículo 30. Mas se há outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, uma pessoa levantou, começou a falar língua estranha, se outra pessoa levantar, essa pessoa baixa. Não pode ser um pandemônio que é vários. A gente foi ensinado até assim, se um já está profetizando, segura, tá orando aí, fica quieto. Por que tá o Zezinho profetizando ali, vai subir o Luizinho? Mas Exatamente. por que o Zezinho não pode dar a mensagem?
tem que ser o Luizinho? Não faz sentido. Quer ver outra coisa? A palavra de Deus está sendo pregada. Uma pessoa levanta e começa a falar em mistério. Está errado. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É falta de reverência. Se Deus quiser falar alguma coisa, Ele não vai levantar alguém no meio da igreja durante a pregação. Ele vai falar pelo pregador. Ah, mas aí como que eu vou saber se foi uma profecia? Tem que estar conectado no culto. Aí entra outros fatores espirituais, preparação, santificação e tudo. Isso aí. Você não pode vir um culto de caramba, 10 para as 10, vou correr para a igreja, botar a roupa e chegar aqui esbaforido. Não, tem que ter algum. Senhor, amanhã eu vou à tua casa. Tal. Começa em casa, Tem que ter a preparação. Você pode vir correndo esbaforido, como foi hoje, chegando aqui 10h05 atrasado, 10h10 atrasado? Pode, mas o trabalho começa em casa. Preparação para o culto começa durante a semana. Saiu da igreja, já começa a preparação para o próximo culto. Entendeu? Semana passada eu não estava aí, né? Uhum. E eu, nossa, gente, no domingo a gente ainda estava viajando e eu pensei assim, nossa, na hora do almoço, mas me bateu aquela saudade, uma saudade enorme de Deus, que eu fiquei assim. Falei, João, olha só, a gente estava no hotel, falei, João, a gente vai almoçar, vai subir, vai deitar, você vê um filme e eu quero falar com Deus. Aí o João falou assim pra mim, como assim você não falou com Deus hoje ainda? Porque a gente almoçou e ele falou, a gente acabou de falar com Deus, filho, a gente orou pelo almoço, mas eu preciso falar com Deus. Então, naquele momento, eu estava me preparando para chegar aqui hoje. E eu pensei assim, não, eu preciso, fiquei semana, né? Não, eu vou à igreja. E enfim, estou aqui. Só que assim, durante a semana aconteceram tantas coisas, e ontem aconteceu tanta coisa, e hoje não aconteceu tanta coisa para eu não estar aqui, que eu louvo a Deus estar aqui. Porque assim, quando a gente começa a se preparar, e quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa ir à igreja, e estar com saudade de Deus e tudo mais, começa a acontecer um monte de coisa pra gente realmente... Por que acontece um monte de coisa? Porque não é pra gente estar aqui, né? Quem? O diabo quer que a gente fique em casa. O João tá dormindo. A gente foi dormir 1h da manhã. O João ganhou. Hoje eu não vou. Falei, filho, se você quiser, você pode ficar em casa, mas eu não vou à igreja. Estou me preparando desde domingo, tá aí. E assim é. Né? Então, realmente, a preparação é o tempo todo. A gente se prepara o tempo todo para conversar com Deus, para estar na presença de Deus. Isso aí. Isso é maravilhoso, né? Sim. Então, a variedade de línguas, ela é para louvor, oração, transmissão de uma mensagem. Para edificação pessoal, não precisa ser a voz alta. É você com Deus. Edificação pessoal. Para a edificação da igreja, tem que ter interpretação. E tem que ter ordem. Não é todo mundo falar ao mesmo tempo. O culto não é uma bênção porque todo mundo falou em língua estranha ou fogo desceu e... Não. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, versículo... Perdi o versículo. Que fala que o Espírito Santo ajudou o profeta. Não, o Espírito É 32. 32? 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, irmão, o Espírito Santo tomou conta de mim, não consegui me controlar, me perdoa, pastor. Não, o que tomou conta de você foi demônio. Demônio que tem possessão. O Espírito Santo não tem possessão espiritual de ninguém. Ele tem ordem e decência. Ele tem ordem e decência. Não, porque Deus dirigiu o culto e assim, foi uma coisa que saiu do controle, não. Como que Deus dirigiu e saiu do controle? Se Deus dirigiu, tem um controle. Isso é uma coisa que acontecia muito lá no Brasil, o pregador falava, vai quebrar tudo hoje! Hoje o Espírito Santo vai quebrar tudo! Aí muitos de nós lá levantavam no meio da pregação e falavam, vamos embora aqui. Não vai quebrar nada. Na igreja que a gente frequentava no Brasil, o culto era de 7 às 9. Pô, e terminava o culto 10 horas da noite. Não, porque o Espírito Santo falou que tá, mas ele só fala de 9 às 10, ele não fala de 8 às 9. Para de cantar 20 hinos, canta só 2, porque ele vai falar de 8 às 9. Mas e o cara que tem que pegar ônibus, família, e trem, 1 hora da igreja, para estar acordado cedo no dia seguinte para trabalhar? Então tem ordem, tem decência. É muito bom. Eu entendo que é bom você estar num culto onde as pessoas começa ali a adorar, tal, aclamar, é bom, e aí você acaba se deixando levar, você acaba contagia, né? Emocionalmente contagia.
Mas o Espírito está sujeito ao profeta, a gente tem que ter autocontrole, a gente tem que ter autodomínio. Não, que bom que está acontecendo, mas espera aí, racional. O nosso culto ele tem que ser racional, ele não pode ser, não é assim que funciona. Racional. Porque a gente não pode ser controlado pelas emoções. Não né? pode. Nunca. Não Porque pode. as emoções Temperança, são- fruto do Espírito. A gente tem os dons do Espírito e a gente tem os frutos do Espírito, que a gente pode passar 13 lições estudando só sobre os frutos do Espírito. Um dos frutos é temperança, autocontrole, domínio próprio. Não, que bom que está assim, glória a Deus, mas espera aí, o irmãozinho está falando ali. Vamos ver se tem interpretação, não tem interpretação. Acabou o culto, se o pastor chegar para você ou algum presbítero, eu vou já falar assim, irmão, olha só, próxima vez, fala só com você, porque olha só, não teve interpretação. Então lembra que a gente estudou que aí é edificação própria? Então, a próxima vez, fala um pouco mais baixo, para não atrapalhar o resto. Não fique chateado com o irmão, entendeu? Fala, Letícia. Então, por exemplo, e se uma pessoa for, o Espírito Santo usar, tipo assim, ela estiver dentro de um local em que não há evangélicos, há pessoas... Batismo único. Cheira Cheira amarelo. Então isso é... Meninice. Tem que ter um propósito. Qual é o Mas propósito? agora, por exemplo, tipo assim, se você está num local reservado só você mesmo, e assim, já aconteceu isso comigo já umas 2 ou 3 vezes, tipo assim, eu chorava e assim, só agradecia a Deus, assim, agradeci por tudo mesmo, mas eu não deixei ninguém ver e ninguém percebia, era só eu e Deus naquele momento ali. Isso pode... Não, mas bem, você não precisa se conter. Você não precisa, não, vou ficar aqui, não vou chorar porque eu estou no meio do ônibus. Isso, Não, você não precisa se conter. Uma coisa é, você está no ônibus ali, você começa a falar com Deus, você começa a agradecer, você começa a louvar, e aí você começa a chorar e você está cultuando a Deus ali no ônibus. Você não precisa também, não vou porque as pessoas vão ver, se segurar. não precisa se segurar. Você não pode se exaltar. Existe uma diferença entre se segurar e se exaltar. É porque às vezes você não deixa nem o Espírito Santo... Você não deve se segurar, mas você deve se controlar. Não é porque eu não devo me segurar que aí eu vou, né, que nem lá no hino lá, começa a falar de um estranho, e bota a mão, e o outro batiza, não sei o quê, e parou o ônibus, veja bem, parou, o motorista parou o ônibus e mandou a pessoa descer. Aí um exagero. Aí você não se controlou. Aí você faz o nome de Deus passar vergonha. Aí você afasta as pessoas. Que é doido. Eu, quando era adolescente, eu tinha vergonha de convidar alguém para a igreja por causa da forma como era a minha igreja. Porque a pessoa chegava e falava, tá maluco. Tinha um cara, ele já morreu, que ele passava o culto inteiro marchando na igreja. Jeová de guerra. Ele passava o culto inteiro fazendo isso. Na galeria e ecoava pela igreja inteira. Eu tinha vergonha. Porque a pessoa... Existem pessoas que não entram na igreja porque foram, um pano que a pessoa falou, vou sair daqui. Então uma coisa é você se segurar. Outra coisa é você se controlar. Você não precisa se segurar, mas você tem que se controlar. Se você vê que está ficando muito, que você está perdendo o controle, aí você se segura, entendeu? Mas você está ali e tal, pô, escorreu uma lágrima. Então não, você enxuga a lágrima. Porque você está ali e tal, aí você escorre mais outra. Mas eu começo a me tremer, eu tenho que dar uma cambalhota. Não, peraí, você vai dar uma cambalhota no meio do ônibus andando, você vai se machucar, vai ter a cabeça, hospital, tal, explicar o que aconteceu. Entendeu? Então, não precisa segurar, mas se controla. Você está aqui na igreja. Você dá um aleluia mais alto. Amém. Você deu um glória a Deus aí na pregação. Amém. Mas aí você começou a falar língua estranha. Não, peraí. Estou passando um pouco da conta. Por que eu estou falando língua estranha? É uma mensagem? É edificação pessoal? Não, edificação pessoal porque eu estou alegre, meu coração está alegre. Tá, então não dá uma segurada, entendeu? Controle, autodomínio. Como que eu faço isso? Experiência. Tem muita gente que aceita Jesus e ela quer viver como bebê, como criança, como menino. Não, a gente tem que crescer espiritualmente. A vida espiritual é uma vida. Você nasceu, cresceu, se reproduziu,
morreu. É isso o ciclo da vida? Com a igreja, na vida espiritual também. Você nasce, cresce, se reproduz e morre. Como que você cresce espiritualmente? Experiências com Deus. Vivendo, estudando, lendo a Bíblia, orando. Como que você se reproduz na vida espiritual? Evangelizando. Pregando o Evangelho. Como que você morre espiritualmente? Você morre espiritualmente? Claro, você não morre espiritualmente, porque a morte espiritual é o afastamento de Deus eternamente. Como que você morre espiritualmente? Quando você morre. Acabou a sua vida espiritual ali na Terra. Agora... Tem a árvore também, né? Tem a árvore árvore, cresce, dá fruto e Isso tudo aí. mais. Né? Nós somos como a árvore. Então, você tem que crescer. Tem pessoas que têm 30 anos de crente e vivem como um bebê. Vivem como uma criança. Que é incapaz de produzir o próprio alimento. Ela é incapaz de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar e ouvir a palavra de Deus falando com ela. Ela precisa de alguém falar, não, faz isso, não, faz aquilo outro. Ah tá, quero tomar decisão. Aí você vai no profeta, aí o profeta fala, ó, Deus manda fazer isso. Ah tá, sabe, a pessoa vive, ela não é autônoma. E aí, da mesma forma como que é estranho um adulto hoje de 30 anos não conseguir ser autônomo, tem que ser estranho também um crente de 30 anos, eu não estou falando 30 anos de crente, eu estou falando crente de 30 anos, ou seja, uma pessoa que já passou pela fase ali de aceitou Jesus e tal, não conseguir ser autônomo no relacionamento com Deus. Ficar dependendo de profecia, ficar fazendo essas meninices de pular, de girar, de dar cambalhota, de engatinhar, um São do Leão, engatinhando no tempo da igreja. Como assim? Sabe? Trenzinho. Gente, ordem e decência. Um culto racional. Bom, já extrapolamos a hora. O próximo dom seria o dom de interpretação de línguas, que a gente acabou incluindo na variedade de língua. O que é a interpretação de língua? É a capacidade dada pelo Espírito Santo de interpretar as línguas estranhas, seja ela a língua dos anjos, seja ela o inglês, o alemão, o japonês, enfim. Estamos aqui na igreja, tem um alemão aqui na igreja. Um alemão não, mas tem um japonês aqui na igreja. Aí o Vinícius vai no meio do culto, não no meio da pregação, no meio do culto, pastor, eu queria falar rapidinho. O Vinícius levanta ali e começa a falar japonês. Arigatou. Ele exercitou o dom, manifestou o dom de variedade de línguas. Aí o japonês ali, ele começou a chorar. Aí a japonesa ficou tipo, peraí, numa igreja brasileira, português e alemão, o cara começou a falar o japonês, ele perfeito já. Aí vai a Letícia, levanta e começa a falar em japonês. Enrolei. Em português foi dito em japonês. Em português o que foi dito em japonês. Interpretação de línguas. Ele manifestou a diversidade, a variedade. Ele falou em japonês sem saber falar japonês com o japonês lá, que recebeu a mensagem. E a Letícia interpretou a mensagem em japonês para o português para que haja edificação da igreja. Então, dom de variedade, dom de interpretação. Estamos ok? Para concluirmos, Diego, mas por que existem pessoas que não creem na profecia, que não creem na variedade de línguas? Bom, existem correntes teológicas, como os tradicionais ou cessacionistas, que eles creem que os dons espirituais foram dados para serem utilizados num período específico da igreja, no período dos apóstolos. Lá no dia de Pentecostes, na igreja primitiva, sim, existia a manifestação dos dons espirituais, tudo isso era verdade, tudo isso acontecia, mas para uma missão específica, que era a expansão do Evangelho. Essas pessoas, outras correntes teológicas, como os pentecostais, eles acreditam que, sim, os dons espirituais foram manifestados e dados por Deus naquele momento, para aquela missão, mas que continuam sendo dados para outras missões. Ou a missão é mesmo, a expansão do Evangelho. Diego, quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Como eu falei na primeira lição, e a gente tem falado sempre aqui, os dons espirituais são ferramentas para a obra que Deus tem confiado para a sua igreja. Você pode usar ou você pode não usar. Está errado você usar? Não. Está errado você não usar? Também não.
Só que se você não usar a ferramenta, você vai ter mais trabalho, vai ser mais difícil. Como que você vai, por exemplo, convencer um ateu, não convencer, mas como que um ateu vai ser convencido de que Deus é o Todo-Poderoso sem ver, por exemplo, um aleijado levantado? Você quer coisa mais maravilhosa do que uma pessoa que é ateu? Está ali num velório, chega uma pessoa, levanta, ressuscita, a pessoa ressuscita, o ateu vai falar o quê? Uma pessoa com 3 dias de morto. O testemunho do teu pai, que a Priscila deu semana passada. Explica isso aí, ateu. Certo? Mas ele pode ser convencido? Pode, Deus pode falar direto com ele. Mas tem as ferramentas. Então, os tradicionais vão para o inferno? Não, jamais. Tem muito crente tradicional bem melhor que o pentecostal. O trabalho social que eles fazem, por exemplo, é muito melhor que o trabalho social de igreja pentecostal. Exercita o amor, que é o maior mandamento que Jesus falou. Está errado? Não, não está errado. Mas os dons espirituais é uma doutrina. Sim, é uma doutrina porque está na Bíblia. Mas a gente poderia dizer que ela não é uma doutrina salvífica. A sua salvação não vai ser influenciada, você não vai perder a salvação porque você não crê nos dons espirituais. Uma coisa é você não crer nos dons, outra coisa é você não crer no Espírito Santo. Se você não crer no Espírito Santo, aí sim. Porque os tradicionais não creem no Espírito Santo. Não, eles creem no Espírito Santo. Eles não creem nas manifestações dos dons espirituais nos dias de hoje. São coisas diferentes, não confundam. Tá? Então, não é que está errado. Mas, veja bem, Deus ele se preocupou em criar, em distribuir uma série de ferramentas próprias para o trabalho que ele confiou a nós. A gente vai negligenciar isso? A gente vai deixar isso de lado? Esquecer? Não devemos tomar tal atitude. Por isso nós devemos estudar e, principalmente, buscar os dons espirituais.